Diz assim a santa palavra de Deus: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus pela leitura da sua santa palavra. O tema que eu dei a esta mensagem é como recobrar o ânimo na tempestade. Queridos irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, é fato que todos nós passamos por momentos aflitivos em nossa vida. Há situações que gostaríamos de nunca ter passado por elas. Sofrimentos, lágrimas, dor, mágoas, ofensas. São coisas com as quais nunca nos acostumaremos. É como se você estivesse dentro de um navio durante uma grande tempestade. Você é sacudido de um lado para o outro, não consegue se manter equilibrado. É difícil ver exatamente para onde o navio está indo. Os problemas tempestuosos que passamos na vida têm a capacidade de nos abater de uma tal forma que não dá nem vontade de se alimentar direito. O texto bíblico que lemos relata exatamente a situação de uma tempestade no mar. O apóstolo Paulo fora preso por causa do Evangelho. E sendo cidadão romano, no seu julgamento ele apelou para César, o imperador. E agora ele está sendo levado de navio em direção à Itália para ser julgado pelo imperador. Na viagem, a caminho da Itália, uma grande tempestade se levantou, colocando a embarcação a perigo. Os versos 13 a 19 do capítulo que estamos lendo relata-nos que durante dias aqueles marinheiros lutaram contra aquela tempestade ao ponto de se sentirem sem esperança. É o que diz Atos, capítulo 27, versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias,
e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O que fazer no meio da luta? O que fazer quando estamos enfrentando uma tempestade? Qual deve ser o nosso comportamento no momento desse da vida? Quando experimentamos momentos tão terríveis e difíceis. E este texto e a experiência do apóstolo Paulo nos ensina algumas lições preciosas. A primeira delas é que a atitude principal que devemos tomar no meio de uma tempestade que passa pela nossa vida é recobrar o ânimo. Esta foi a preocupação de Paulo. Em meio à tempestade, enquanto os homens tratavam de lutar contra as ondas, Paulo se preocupava em fortalecê-los. É o que diz o texto dos versículos 33 e 34. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Aleluia. Queridos e queridas irmãs, não há como enfrentar as tempestades da vida sem ânimo. O ânimo é o combustível que nos move em direção ao plano de Deus. Jesus, quando passou aqui pela terra, ele disse que teríamos aflições, mas ele deixou claro que precisaríamos de ânimo. É o que está registrado em João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. E então surge a pergunta, agora que estamos conscientes da necessidade de estarmos animados, de recobrar o ânimo, quando as lutas na nossa vida se mostram tão terríveis, surge então a pergunta, mas afinal, como recobrar o ânimo em meio à tempestade? Vamos seguir o exemplo do relato acontecido com Paulo. O que ele fez? Ele estava sendo levado preso. Além disso, ele também estava naquele navio, passando pelos mesmos problemas que aqueles marinheiros estavam passando. No entanto, ele tomou algumas atitudes que vale a pena observarmos esta noite. A primeira delas, a primeira atitude de Paulo, que é um exemplo para mim e para você, foi que ele tinha intimidade com Deus. E eu queria vos dizer que ter intimidade com Deus é muito mais do que ser religioso. É você confiar plenamente nas promessas de Deus. E ele fez uma promessa ao apóstolo Paulo, na qual ele confiava plenamente. Diz os versículos 22 e 23. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo
do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Intimidade com Deus. Em segundo lugar, você precisa reconhecer a vontade soberana de Deus. É claro que temos que reconhecer, como humanos que somos, sujeitos às nossas falhas. É óbvio que devemos reconhecer que muitos de nossos problemas não têm nada a ver com a vontade de Deus para nós. Os nossos problemas são decorrentes de coisas erradas. E mesmo que não queríamos, nós acabamos por arcar com as suas consequências. Tomamos decisões erradas, fizemos escolhas erradas e agora estamos sofrendo. Isto não é fruto da vontade de Deus para a nossa vida. É fruto das nossas próprias decisões e escolhas na vida. Mas há tempestades que realmente podemos, no meio delas, enxergar a direção de Deus. Mesmo que você entrou na tempestade por sua própria culpa, isto não significa que Deus não vai te orientar e te dirigir e te ajudar a sair dessa luta na qual você se meteu. Em Roma, Paulo desfrutou do que se chamava juridicamente, naquela época, de libera custódia. Era um tipo do que hoje nós chamamos de prisão domiciliar. Ele foi provavelmente nesse tempo, nesta casa que ele tinha alugado em Roma, que ele escreveu as epístolas aos Colossenses, também a carta a Filemon, a carta aos irmãos na cidade de Filipos, e possivelmente também foi lá que ele escreveu a carta aos Efésios. Deus tinha planos para Paulo e ele tem planos para nós. Eu e você que estamos aqui esta noite, não estamos à parte deste Deus. Ele tem plano para mim e para você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e Ele tem plano para você, e Ele quer realizar esses planos, mas você precisa se animar no meio da tempestade. Recobrar a coragem, recobrar o ânimo, nesses tempos difíceis que você está passando, ou que porventura venha a passar mais adiante. Além de ter intimidade com Deus e reconhecer a vontade soberana de Deus, nós aprendemos nesse texto com o nosso querido apóstolo Paulo que nós precisamos também, em terceiro lugar, para recobrar o ânimo, fortalecer a sua vida e a vida das pessoas envolvidas na tempestade. Você tem esta missão recebida da parte de Deus, trazer ânimo para a sua própria vida e para as pessoas à sua volta, da sua família, da sua empresa, da sua escola, enfim, seja qual forem as pessoas do seu relacionamento, Deus tem te dado uma missão de fortalecer a vida de todas elas, e claro, a sua também. Na tempestade que Paulo enfrentou, ele poderia simplesmente deixar que sofressem, que se angustiassem. Afinal de contas, ele estava bem com Deus. Ele sabia que Deus o guardaria, ele sabia que chegaria à Itália. Ele estava muito seguro de si, mas esta não foi a atitude dele.
Em primeiro lugar, ele fortaleceu a sua alma. No versículo 22 diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. E pulando 23, no 24 e 25, Paulo diz assim: tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Então ele fortaleceu a sua alma, a sua relação com Deus foi fortalecida naquele momento. Mas ele não só cuidou da sua vida espiritual, da sua relação com Deus, a quem ele servia, porque em segundo lugar ele fortaleceu o corpo. É o que nós vemos no versículo 34, que diz assim: agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Mas nas minhas palavras, pelo amor de Deus, comam. Faz um lanchinho. Não é um lanchinho tão especial quanto esse que a gente tem aqui na igreja, depois, antes da escola dominical, depois do culto de quarta-feira. Não era assim tão caprichado, mas era um lanche bom para aquela época. Não é? Eles tinham pão para comer lá. E Paulo diz para eles: olha, vamos cuidar do corpo, vamos nos fortalecer fisicamente. Aconselho vocês a comerem algo, porque só assim vocês poderão sobreviver. E em terceiro lugar, Paulo fortaleceu o espírito, fortaleceu a alma, fortaleceu o corpo e fortaleceu o espírito. Do versículo 33 ao versículo 37, olha que coisa linda diz a palavra de Deus. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Não ficou esperando por eles, não. Tratou logo de separar o seu pratinho e fazer o seu lanchinho. E o texto continua dizendo assim: todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Que lições maravilhosas da palavra de Deus extraímos esta noite para recobrar o ânimo no meio das lutas desta vida. Primeiro, tendo intimidade com Deus. Segundo, reconhecendo a sua soberania. Terceiro, fortalecendo a sua vida e a vida das pessoas envolvidas na luta pela qual você está passando. E claro, certamente recobraremos o ânimo. A nossa vida, meus queridos, é cheia de coisas difíceis. Mas eu quero lhe dizer que esta tempestade pela qual você passa nesse momento, ela é difícil, mas não é impossível de passar. Eu quero afirmar a sua vitória nesta noite. E vou repetir uma frase que ouvi tempos atrás, que provavelmente vocês já ouviram também, mas como falou muito ao meu coração enquanto meditava neste texto, eu vou repetir para vocês esta noite. Infelizmente, não sei quem é o autor, senão daria o crédito a quem escreveu isto. Mas esta pessoa escreveu assim: não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa, que conselho maravilhoso. Eu quero concluir dizendo que a tempestade passa. A tempestade, ela faz muito barulho.
A tempestade usa de todos os recursos para te intimidar. As tempestades vão tentar sempre enfraquecer a sua coragem e a sua fé. Mas nesta noite, o Espírito Santo fala ao seu coração através de 2 versículos na palavra de Deus. O primeiro deles está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando Pedro nos exorta dessa forma: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E o segundo texto é do Senhor Jesus, registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde o Mestre nos diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E vocês são meus filhos, vocês são meus servos, e se eu estou com vocês, vocês vão vencer também. É o que Jesus está falando, usando as nossas próprias palavras.